Fala, guys! Aqui Insight de novo, sempre com aquela proposta da gente trazer a cultura gamer, o esporte de alto desempenho, com uma perspectiva da psicologia. Então, eu tenho essa chance, né, ou chance ou azar, eu ainda não descobri qual foi, que estudantes vivem me perguntando, vivem me ligando, entrando em contato para eu falar dessa experiência, de como é que o início, como é que é o ingresso dentro de uma org, né. E aí, só para contextualizar vocês, eu trouxe um material que eu achei bem interessante, não é da minha cabeça, porque já faz muito tempo que eu entro numa org pela primeira vez, ou que eu entro num trabalho novo pela primeira vez, mas tem sim alguma coisa que é muito interessante, esse estudo que apareceu e que eu queria trazer para vocês. Guys, todas aquelas dúvidas, e aí, depois quando eu li esse artigo, é que eu entendi por que cargas d'água tanta gente entrava em contato comigo e eu falava assim: "Não, vamos fazer um evento que eu possa responder suas perguntas", mas não era só de uma pessoa, e assim eu acho que pode ficar gravado para quem quiser. Mas essa aflição, esse nervosismo, essas dores, elas não são, só de determinadas pessoas, realmente essas são as principais dores para se entrar no mercado, que é pressão de desempenho e alta expectativa. Imagina, você é um psicólogo até do esporte, já fez algum curso, você já entrou dentro ou já leu livros, porque a faculdade ainda está devendo nessa parte, né. Mas vamos imaginar que você tem a chance de entrar numa primeira org. Essas são as dores que a gente tem, a pressão de desempenho de alta expectativa, né. A adaptação nesse novo ambiente, cultura organizacional. Quando a gente fala de esportes, a gente está falando literalmente de cultura gamer. Então, é quase como se fosse uma outra bolha, né. A gente não só está dentro da psicologia do esporte, o que muitas pessoas já estão acostumadas a: "Ah, não, vou trabalhar no judô, entro no tatame, vou para vôlei, eu vou para uma quadra de vôlei, vou para o tênis, vou para uma quadra, vou para o campo de futebol". Esses ambientes, mesmo que muito longe do consultório, da ideia clássica que a gente tem da psicologia, quando a gente trabalha com esportes, a gente está num outro ambiente completamente diferente. É um ambiente que, muitos que são psicólogos e que também são gamers, que gosta, têm a paixão pelo esporte, já viveu, mas trabalhar, estar dentro daquele ambiente digital, ou do Discord, do TS, ou dentro de uma game house, ou participando de eventos, isso que eu chamo de uma cultura organizacional diferente, que cria sim desafios, tá. Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, estava lá no texto, achei interessante, coloquei aqui. Como é que anda o equilíbrio? Você acha que entra na afobação, no hype de estar no que gosta e perde um pouco esse equilíbrio, tá. Lidar com críticas e feedback, que eu acho que é sempre quando você começa ou está numa atividade nova, eu tenho a impressão de que todo mundo quer fazer tão o melhor possível, que às vezes toda crítica, ela pode ser vista de uma forma muito ruim, mas a gente tem que entender que quando você entra no mercado de trabalho numa área ou num ambiente completamente novo para você, essas críticas e feedbacks são essenciais, tá. E construção de confiança e identidade profissional. Quando eu li isso, eu nem acreditei, porque na verdade eu falo toda hora: "Guys, o curso, estágio, converse, entrevistem pessoas que tenham experiência", isso tudo é para quê? É para você filtrar o que você vai ser exposto e criar sua própria identidade profissional. Não é fazer porque a Luciana faz, não é fazer porque outros fazem, mas fazer porque faz sentido para você como profissional. E isso é uma das grandes preocupações, um dos grandes desafios quando você entra no mercado de trabalho, tá?
E a falta de experiência prática, todo mundo sabe, que é aquela roda louca, né, do estágio. As pessoas, querem fazer o estágio ou querem ingressar no mercado de trabalho, mas todo mundo pede experiência. Mas como é que começa? Como é que começa esse lugar onde você vai entrar sem ter a responsabilidade de poder desempenhar, porque você está num lugar seguro, que é um lugar de um estágio, e todo estágio ele precisa ser supervisionado, e eu acho que isso acaba atrapalhando muita gente boa, muita gente com potencial incrível e que acaba não tendo essa oportunidade. E então 5 minutinhos contextualizando. Eu poderia falar da minha primeira experiência aqui, com esportes eletrônicos? Poderia, mas talvez seja muito melhor eu chamar 2 convidados que eu conheço bastante, tenho muito orgulho de tê-los como colegas de profissão, e eu gostaria então de chamar aqui Dante Martins, André Fukuda. Acertei? Porque eu vou te falar, André, depois que eu peguei aquele Facada como seu nick, nunca mais mudou, Nunca. ficou Nunca Facada mudou, para né? mim para o resto da vida. Gente, André e Dante, eu vou só dar uma apresentação extremamente breve, porque a gente vai ter tempo aqui para conversar, a gente vai ter tempo aqui para eles contarem da experiência deles, mas eu gostaria de dizer que Dante é psicólogo formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, está dentro atualmente numa das orgs de mais ascensão dos esportes eletrônicos, que é o Team Solid, está com as lineups de CS e Free Fire. Vale, Dante! E André Fukuda, ou para os íntimos, ou para os games, Facada. Mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, psicólogo clínico pela FAI, é certo? Certo. Psicólogo do esporte pela PUC do Paraná, que também tem um curso de especialização, que é excelente também, e tem uma experiência surreal com fenomenologia. Se você gosta dessa abordagem, sai de baixo, porque ele é o cara que você tem que falar, tá bom? O Facada, ele trabalhou na Legacy e tem uma história muito legal com o Valorant. Então, eu gostaria de passar a bola para vocês, e é lógico que vocês podem falar um pouquinho mais da experiência de vocês, e a gente vai seguindo de uma forma muito informal. Bola para vocês aí. Como que a ideia, o título do nosso encontro aqui, a primeira org a gente nunca esquece. Qual foi a sua primeira org, Dante? A minha primeira org, né, assim, profissional, porque você até falou também onde a gente vai estar num ambiente seguro, e eu fiquei nesse ambiente seguro durante 1 ano, assim, mais ou menos, porque num processo mais amador, vamos dizer, né, porque a competição começa lá do amador, entre aspas, a categoria de base no esporte eletrônico, não é algo bem estruturado, mas isso acontece, então, do mais armador, assim, sem a parte remunerada, então tive esse local seguro para desenvolver o trabalho, para desenvolver minhas primeiras experiências durante 1 ano aí, a partir do que eu fiz o curso com você, né, Lu? Então, tive esse 1 ano para pegar um pouco mais de prática, para pegar e entender como que acontecia a competição de forma online mesmo, né? Porque todas as experiências você não vai ter um GH para estar com todo mundo que está competindo com você, você vai ser online, que nem você falou no Discord ou no TS, depende. Então, a minha primeira experiência mesmo profissional aconteceu nesse ano, né? Que a gente tá, eu tive basicamente 3 orgs assim que eu participei, né? Uma de Valorant, uma de LoL e agora atualmente estou na Team Solid, que seria minha terceira org, que eu estou com CS e com Free Fire. A minha primeira lá atrás, que foi a de Valorant, né? Que a gente disputava até, eu e o André, a gente disputava o mesmo campeonato, né? O VCB. Então, era uma experiência legal, dá até para citar isso aqui, que era uma experiência legal, a gente estar na mesmo campeonato, com um colega profissional, colega que estava comigo na trajetória. Então, essa primeira experiência foi muito marcante para mim, porque realmente é outro nível de exigência, né?
É como você falou, quando você começa a ser cobrado pelo desempenho mesmo. Você sabe que você está recebendo para aquilo, você sabe que você precisa render. Porque eu gosto de falar muito, todo mundo que está nesse meio de competição, todo mundo é muito cobrado. Então o psicólogo não vai ser diferente. Desde a pessoa que trabalha com marketing, desde a pessoa que trabalha, que seja no RH, seja a pessoa que trabalha no comercial da org, vai ser muito cobrado, que o psicólogo não é diferente. Então eu senti logo esse impacto desde o início. Do momento que numa semana que você não produziu tanto, você já sente aquela cobrança mesmo interna vindo de você, de eu tenho que aprender mais coisa, eu tenho que procurar alguém para conversar. Conversei muito com você, né, Lu? Conversei sempre com os colegas, eu e o André se ajudava bastante, né, tipo, também de trocando figurinhas profissionais. Então, foi uma experiência bem impactante para mim, foi muito bom entrar nesse meio, que foi uma experiência online, mas foi uma experiência muito intensa, eu diria, porque o VCB é um campeonato de não tiro curtíssimo, mas não é de tiro longo, é um campeonato durante 6 meses, então é um campeonato que acontece bem rápido, tem jogo toda semana, já vai para os playoffs. Foi uma experiência, assim, bem interessante, mas a gente vai adentrar mais nela, de acordo com o que o André falar também, só dar uma introdução, assim, de como que foi essa trajetória um pouco profissional de entradas em orgs mesmo. Fala, André. Não, Você prefere André ou Facada? Tanto faz, o que vocês estiverem mais confortável. Não tenho preferência, não. Né? Mas, primeiramente, boa noite. Então, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui dividindo com vocês. Mas, assim, a minha trajetória é bem similar ao Dante, né? A gente teve muitas coisas em comum, principalmente o curso que a gente fez junto com você. Minha primeira experiência foi ali nas organizações parceiras do estágio que a gente fez, né? E aí, logo depois, assim, a gente vai adentrar mais depois, mas logo na sequência consegui alguns contatos via redes sociais mesmo, né? E aí eu fui ingressando em alguns times fakes no Tier 2 do Valorant. E lá a gente conseguiu, assim, alguns resultados bacanas, né? A gente foi para um presencial da Riot, a gente foi... Depois eu participei do cenário inclusivo, né? Depois a gente teve mais o retorno do fake primeiro que a gente fez, né? E até a gente chegar na Legacy. André, então, você tem que falar o que é fake. Fake é o time montado, né, entre os players, né? Então, para quem basicamente os colegas que vão montando, que se conhecem, vão montando os times ali. E assim, uns times sem organizações, né? Times independentes que aí eles vão disputar as classificatórias, né? Então foi daí que a gente mais começou. Legal, uma coisa tudo bem, as orgs parceiras lá do estágio vale a pena, mas quando você fala assim, não, pelas redes sociais chegou a oportunidade de você trabalhar num fake. Geralmente o fake, guys, essa é a minha opinião, são 5 jogadores, é um coach, com esquilados, bons, sabe? Aqueles que sabem que merecem uma vaga, e o fake vai lá, participa de um campeonato, aparece, geralmente é comprado, vendido e assim segue. Entendeu? Então, eu dou muito valor quando chega um fake querendo psicólogo. Isso que eu achei legal. Como é que eles entraram em contato com você? Cara, assim, até já adentrando nessa questão, eu senti que foi um pouco de... como é que eu vou falar? Teve um quê de sorte, né? Teve um quê, assim, de persistência também, porque eu lembro que na organização parceira do estágio, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas desandou o negócio, o time acabou acabando, e eu acho que eu fui um dos únicos não, talvez eu e mais alguns, que ficaram sem time para fazer o estágio, né, do curso. E aí bate aquela pequena depresinha, né, que assim, era do tipo, e aí, e agora, né? A gente arranjar outro lugar para você ficar, mas você veio com uma proposta maravilhosa. Então, e aí foi, assim, eu lembro até hoje, era uma segunda-feira. Aí sabe aquela segunda-feira que você acorda meio de virado, assim, do tipo, não sei, tava meio mal, cabisbaixo, e aí acho que lá pela noite, assim, eu tava no Twitter e aí eu vi um post do Fluir, né? O Fluir, pra quem não conhece, é um streamer que começou no Counter-Strike, né? Depois ele passou pro Valorant, teve passagens ali pela NiP, né? Pela NiP, e teve uma outra org agora que eu não me recordo o nome, mas... E eu vi uma postagem dele,
né? Falou, estamos com um time aqui, precisamos de psicólogo voluntário, etc, etc. Mas aí eu rolei, né? Eu falei assim, qual que é a chance, né? Assim, e aí eu vi um monte de replies lá, o pessoal respondendo tudo. E não, né? Qual que é a chance? E só que aí um amigo meu me marcou lá, né? Um amigo meu me marcou. E aí nisso que ele me marcou, chegou uma DM pra mim, que era do Fluir, né? Aí ele viu lá, assim, era assim, tipo, não sei se tinha algum meu currículo, alguma coisa assim, mas ele mandou uma mensagem, se a gente podia conversar, e ali começou uma parceria que foi assim, uma porta de entrada muito grande para mim no cenário, então um salve pro Fluir, né, se ele estiver assistindo aí, mas alguém assim que eu já acompanhava há muito tempo pela Twitch, né, assim, assistindo as lives, já sabia quem ele era, alguém que tive o prazer de virar hoje eu considero um amigo pessoal, né, a gente passou por várias aventuras, digamos assim, nesse meio, e então basicamente foram 2 fakes com o Fluir, que a gente participou, e isso em 2023, né? E o curso foi quando? O curso foi em 2023, né? Ano passado. Ano passado, né? Início do ano passado, né, Jane? Parece que foi há séculos, você não acha? Tanta 5 anos coisa já atrás, já. aconteceu. Parece que foi em então, e aí em 2024, esse ano, a gente conseguiu alcançar a Legacy, né? Então, assim, ele foi como coach para um time que, como você disse, que as organizações compram os times, né? Então, assim, existia um fake e a Legacy foi e contratou esse fake. E aí trouxe o Fluir e aí ele me levou junto, digamos assim, né? Me levou junto. Então, foi algo assim que essa é a trajetória, basicamente, né? Então, assim, que daí desenrolou várias histórias, vários momentos legais, várias E pra coisas gente que marcantes, né? pra gente que acompanhou de fora, a gente estava na sua cola, aonde você estivesse, né? A gente estava torcendo por você, não importa qual era o fake, não importa, a gente estava lá na torcida. E foi muito legal. Eu acho, assim, a minha opinião, que a gente estava juntos, né, nesse. Eu vi o quanto que você foi corajoso. Corajoso, assim, do tipo, se você não conhece Fluir, deveria conhecer, se você está querendo trabalhar nos games, né? Se você quiser trabalhar com esporte, é um cara que tem uma presença muito grande desde o CS. Então, quando você me falou que o Fluir tinha entrado em contato, eu falei assim, vai dar certo. Entendeu? Então, na minha cabeça, não foi sorte, porque eu não falei todo o seu currículo aqui. Você sabe disso. Entendeu? Então, o quanto que você também está investindo, o quanto que você. Uma coisa é a pessoa entrar em contato, outra coisa é ele fechar com você. Né? Muita gente marcou ou colocou mãozinha lá, estou eu aqui, entendeu? Mas ele entrou em contato, você foi marcado, ele entrou em contato com você e ele te escolheu. E foi uma jornada muito bonita, que depois a gente vai falar sobre isso. Sim, mas eu queria perguntar para o Dante, como é que foi, se eu puder falar, porque eu sei que você está na Solid, mas se você puder falar, como é que foi a sua entrada na Solid? Como é que as coisas aconteceram? A galera já está entendendo que o Twitter, ou o X, ele funciona para alguma coisa, não? Sim. Eu falava, gente, quer trabalhar com esporte, tem assim um perfil lá. Entendeu? Marca a gente, se bem que esse daqui nosso é do Instagram. Esse @ aqui nosso é do Instagram ou é do... O meu é do Twitter. É os dois, né? O meu é do Instagram. Eu tentei colocar igual, mas tem um perfil com 5 seguidores, tem esse arroba no Twitter como também. Assim? Infelizmente. Tem que falar pro cara assim, esse é o meu nick, cara. Não deve mexer, nunca postou nada, mas não tem. Então tá bom, mas eu sempre falo, e nem todo mundo gosta do Twitter ou do X, né? Mas ele é uma rede social gamer muito forte e a comunidade, ele vai... É um emaranhado, né? Começa-se com modalidades, depois torna-se associação com jogadores, e aí, de repente, quando a gente vê,
muda as orgs e a gente vai literalmente andando nessa jornada. Mas, Dante, se você puder falar como é que você chegou na Solid. Uhum. Inclusive, até você falou, eu lembrei da época do curso lá, né? Que o André foi assim, o que mais deu certo no curso ainda. Então, quando ele pegou esse time, assim, falou: nossa, vou entrar em contato aqui com o Fluir, e deu certo. Aí ele pegou a vaga para presencial com o time, ele foi, todo mundo lá que estava fazendo o curso torcendo para o time dele, para dar tudo certo. A gente vai falar de presencial depois, porque eu Tá, quero tudo. Eu quase que pedi boa. fotos para vocês. Aí eu pensei, vou entrar, porque eu sei que o André, ele postou alguma coisa, mas aí eu decidi ser politicamente correto e vamos deixar vocês falarem. Mas fala aí. Mas sim, o André... Não, isso que eu falo. A entrada do André foi sensacional, super competente, e ele conseguiu fazer num fake, que é difícil, guys, mesmo que os jogadores... Quando você não tem uma org por trás, você só tem 5 bons jogadores motivados, um sonho, sabe como é que é? É muito mais difícil. Vocês fizeram... Eu quero saber dessa jornada lá na Riot. Mas fala, Dante. Sim. Até, que nem eu falei das 3 experiências, isso que o André falou, assim, de marcou e já mandou mensagem, eu acho que a coisa em comum das 3 experiências minhas, de ser muito de repente que as oportunidades aparecem, porque nas 3 oportunidades, basicamente assim que aconteceu comigo, foi no mesmo dia que a pessoa te chama, seja o dono da org, ou seja alguém que te chama, já quer marcar a reunião para o mesmo dia e já quer fechar com você para o mesmo dia. Então, acho que, enquanto o André estava falando que foi muito rápido, que chamou assim, eu pensei sobre isso, né? Nas 3 que aconteceram, aconteceu a mesma coisa. Da Solid, basicamente, né, foi uma oportunidade que... Eu vou falar de 2, porque até as 2 pessoas que fizeram isso acontecer estão aqui, né, que é o André e o Luciano, então vou falar das 2 que é importante acontecer também. O André falou de sorte, sempre que eu penso minha trajetória, eu também penso em sorte, assim. Então, dessas oportunidades aparecerem quando eu precisei. Falar da primeira, na verdade, né, a primeira foi uma... que sempre a org vai pedir, ela não vai ter contato de psicólogos, né? Então, normalmente, um time que precisa, uma org que vai sentir a necessidade, vai chegar e procurar. E procurar, vai procurar como? Nas redes sociais ou de algum profissional, né? Que já trabalhou em conjunto. Então, chegou no André, que já estava em outra organização, e falou: eu tenho gente para indicar, indicou. Aí eu fiz a reunião, e foi uma coisa engraçada, porque eu achei que eu ia fazer a reunião com o diretor, qualquer coisa, e me colocaram numa reunião com todos os players juntos. Essa foi uma coisa engraçada de tipo, já jogou assim, e eu meio que já tive que fazer uma intervenção logo na primeira vez. Eu não tinha preparado nada. Eu pensei, vou entrar... uma C4, é legal. Isso daí era que modalidade? Era no Valorant também, que foi aquela história que a gente participou junto do mesmo campeonato. Então, foi uma coisa engraçada, mas interessante. Eu sempre gostei desses momentos de pressão, de ser adaptável. Então, tipo, foi uma parada que eu entrei lá, eu vi que tava todo mundo... Aí aconteceu e, tipo, tive a reunião com os players mesmo e, querendo ou não, isso já vem para outra discussão também, quem decide você ficar no time ou não são os players, são sempre assim. Então, meio que eles gostaram de mim, já mandaram mensagem logo que eu saí, falaram, não, vamos discutir sobre contrato e tal, como que vai ser. Foi uma experiência interessante. Da Solid, foi até a oportunidade que a Lu também procurou, né, que nem ela já não... chegaram para ela e perguntaram se tinha outros profissionais, imagino, e ela mandou no grupo, né? Eu falei, vamos ver da oportunidade. E nisso, eu me disponibilizei, também fiz a reunião no mesmo dia, com os 2 diretores e com o CEO também aqui da Solid, e foi um papo muito bom, a gente estava com ideias parecidas, né? Eu sou de Juiz de Fora, o time é lá perto de São Paulo, mas foi ideias parecidas, ele falou, vai ter que ser presencial, eu falei, não, vamos que vamos, semana que vem eu tô aí, que aí tem GH, então semana que vem tô aí, foi um papo que adicionou muito, né? Eu entrei no papo com a intenção de realmente entender o projeto deles, entender o que eles queriam, bateu muito com o que eu queria no momento também. Foi um papo muito produtivo, que a gente conseguiu conversar sobre as necessidades deles, nas necessidades e como eu gosto de trabalhar, como eu projetava trabalhar. Então, foi um papo que eu acho que eu posso falar, que nem eu disse, que foi muito rápido, em todas as oportunidades que aconteceu comigo. Meio que esse mundo aqui realmente, não é nem do dia para a noite, é do dia para o dia, porque a Lu mandou mensagem de manhã e 2 horas da tarde foi que marcou e eu saí 2h50, 2h55, ele já estava falando, monta uma proposta. Então, é realmente algo muito rápido, né? Acho que meio que
o paralelo, assim, das oportunidades, que até falei isso para agradecer os dois que estão aqui, né, que se não fosse os dois eu também não estaria nesse meio, tenho certeza, então já deixar meu agradecimento geral aqui para Luciana Nunes e André Fukuda. André, Dante, eu posso te falar uma coisa? A sua decisão foi a mais rápida que eu tive no planeta. Porque não foi só, eu fiz reunião na org, gostei do projeto, mandei proposta, você se mudou. Mudei de cidade, mudei de estado. Você entende? Você entende que uma pessoa que opta, primeiro, faz uma entrevista, quando os jogadores ou o cara da org, não sei, pede para você fazer uma proposta porque ele gostou do que ele ouviu, concorda? Se ele não tivesse gostado do que você falou naquela entrevista, ele nem ia te pedir uma proposta. Simples assim. Então, você já mostrou lá confiança lá no que você estava fazendo, entregou a proposta, foi aprovado, e eu me lembro que, não sei se foi no dia seguinte, alguma coisa assim que a gente se falou, e eu falei assim, não, eu tô indo. É Sorocaba, né? Sorocaba. Aí eu falei assim, não, tô indo. Eu falei assim, cara, você vai para Sorocaba, que é o epicentro do CS, epicentro do esportes, entendeu? E eu fiquei, e aí eu falei assim, Dante, vai dar certo. Foi uma experiência, assim, eu acho que é bem... É que nem, você tem que tomar decisão rápido mesmo e estar aberto a mudanças, né? Eu acho que é o principal que eu queria trazer com essas duas experiências que eu falei, porque tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto a se adaptar, tem que estar aberto a fazer as coisas que vão acontecendo nas competições, aparece uma competição no dia seguinte, isso é outro papo, mas até nas contratações, assim, na entrada da org, isso acontece de forma muito rápida, né? E como é que ficou essa... André, você está no Sul, não é? No Paraná? Eu sou. Hoje eu moro em Curitiba, tem 10 anos que eu você moro está em aqui. Curitiba. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando você estava nesse fake do fluido do VCB, não é? Vocês Era ganharam... Elite Cup. Era Elite Cup, o primeiro fake. Elite Cup. Não, mas aquele que você ganhou a vaga para jogar lá no estúdio da Riot. Era Elite Cup. Era Elite Cup. Elite A gente Cup. disputou o qualificatório online. Como é que foi você sair de Curitiba e ir para São Paulo para o estúdio da Riot, que é um espetáculo aquele estúdio, num campeonato que é assim, o maior campeonato, porque tem vários, né, mas segmentado é o campeonato do Valorant, que é o principal, entendeu? Como é que foi você pisar naquele estúdio com aquela equipe jogando? Eles estavam jogando bem pra caramba. Nossa, como eu torci para vocês, mas a torcida, aquele negócio não funciona muito, mas a gente torce, né? Como é que foi pisar lá na Riot? Cara, assim, acho que desde o dia que a gente conseguiu a classificação online, né? Eu lembro como se fosse ontem mesmo, assim, porque era um jogo bem difícil. Aí, quando acabou o jogo, assim, que foi caindo a ficha, né? Que é do tipo, caramba, a gente vai pro estúdio, né? A gente vai pra LAN. E aquela gritaria, né? Discord, TS e juiz pedindo pra fazer não sei o que, ninguém ouvindo, né? Então, mas essa experiência em si, ela foi, assim, muito marcante, porque não foi só o estúdio da Riot, né? Porque a gente ficou meio que hospedado entre aspas, porque a gente usava como treino, né? Mas a gente passou a semana inteira no prédio da Liquid, né? Então, assim, poder estar participando ali com eles. Primeiro, estar conhecendo todo mundo pessoalmente é algo que já foi muito legal, né? E aí a gente fica durante a semana nos treinos, uma semana de treinos nas instalações da Liquid, junto com os outros times, assim, conhecendo gente do cenário que você só via, né, por transmissões. E, cara, assim, entrar no estúdio da Riot é algo que é uma experiência bem legal, assim, porque assim, é muito bonito, né? Assim, é muito bonito ali parece que as coisas começam a ter, você começa a realmente sentir o bastidor, né? Que é a experiência de estar ali junto com o pessoal, com os outros times, né? Acompanhar a resenha entre eles ali, eles conversando, eles se provocando, né? Assim, porque o pessoal acha que às vezes que vai pegar fogo no bastidor, mas não, ali todo mundo é amigo de todo mundo, né? A zoeira acontece, então
Assim, foi uma experiência assim, única mesmo, né? Então, acho que de você ver assim mesmo as coisas acontecendo, né? No palco, preparação, foto, vídeo, aquela adrenalina, né? Acontecendo, quem que vai sentar onde, até isso a gente trabalhou junto na época, né? Eu e o Fleury, a gente trabalhou muito isso na época. Então, assim, é coisas que você não vai esquecer nunca, sabe? É pro resto da vida mesmo. Então, acho que isso foi. Acho que até lembro uma vez que você perguntou qual que tinha sido o momento mais marcante disso, né? E cara, assim, difícil de escolher um, né? Porque você fica até. Como era a primeira vez, né? Então você fica assim, foi uma experiência. Tudo foi muito bacana de aproveitar, de estar junto, de vivenciar. Então acho que é. Mas assim, ao mesmo tempo você tá lá trabalho, né? Você não pode emocionar. Então você tem que se manter muito. Você pode emocionar, mas é pra você mesmo, né? Então assim, discreto, né? A cara de japonês ajuda também. Então. Ninguém sabe. Tem uma coisa que assim, as pessoas sempre falam pra mim, nunca dá pra saber se ele tá nervoso, se ele tá aquilo, se ele tá aquilo. É sempre a mesma cara. Gente, como não? Então, então. Na verdade, ali a adrenalina tava a milhão, tava ansioso. Teve uma foto que você mandou pro grupo, não sei se foi pro grupo, se eu vi na rede social, eu já não sei. Mas que tá, assim, naquela entrada lá do estúdio da Riot, naquela entrada dos atletas, e aí tá toda a sua equipe lá, toda a equipe que você estava trabalhando e você lá. E quando eu vi aquela foto, eu vi, obviamente, o cenário, parece que você está entrando num filme, né? Quando você entra lá na Riot, né? Toda aquela cenografia toda, aquela coisa toda. Aí, quando eu vi, aí eu falei assim, cara, como combina? Eu não sei qual foi o momento mais marcante, mas a minha memória, eu fiquei com aquela foto na cabeça. E você também, cara, vocês fizeram um bootcamp de uma semana na Liquid, que talvez seja a melhor estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Assim, é coisa de primeiro que mundo. a Imperial não escute falando, que eu também sei que é maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, a PEN também. Não, o estúdio da PEN, eu fui lá só na construção, mas assim, pelo que eu nunca fui na Liquid, mas pelo que eu vejo, é uma estrutura sensacional, né? Sim. E te dá uma sensação de o que é altíssimo desempenho. Eu nem digo que é alto desempenho, altíssimo desempenho. Né? É uma org que tem uma org americana, internacional, que tem uma sede maravilhosa, acho que na Califórnia, tem na Europa e tem no Brasil. Eu nem sei onde na Europa, mas eu sei que eles têm. Acho que é Holanda, se não me engano. Mas então eu imagino que deve ter sido realmente muito marcante. Muito marcante. E você, Dante, cara, eu abro o meu celular, o meu Instagram, e eu vejo story do Dante final de semana, trabalhando final de semana, jogo para lá, jogo para cá. Como é que é a rotina, Dante? Como é que é a rotina do psicólogo do esporte em uma organização de esportes eletrônicos? Já manda logo a boa, porque quem quiser desistir, já desiste agora. Não é obrigado a fazer o resto. Esse trabalha, viu? Esse trabalha. Quem tiver problema, aí já nem continua nada. Já para aqui, sei lá, e vamos nessa. Como é que tá a sua rotina? É escala 7-0, tá? É bastante trabalho. Tem que trabalhar bastante, porque ainda mais isso tem muito a ver também de cenários para cenários, né? Porque, por exemplo, o André estava também no Valorant, e aí é um jogo por semana, você consegue organizar seu calendário melhor. Eles não jogam campeonatos paralelos, e o CS e o Free Fire são dois cenários que têm campeonatos paralelos a todo momento e todo dia. Então, basicamente, qualquer momento que você se planejou, você pode aplicar o que você está planejando para o time numa competição diferente. Porque, por exemplo, os meninos do Free Fire,
Agora eles estão em pausa, porque está tendo Mundial, a gente não classificou, então eles estão 2 semanas assim de folga, eu estou mais tranquilo. Mas quando eles estão lá, eles jogam praticamente 3, 4 finais por semana. Até enquanto eles estão na WB, que é WB é o Campeonato Brasileiro de Free Fire. Então, às vezes eles folgam segunda, terça, eles já estão jogando uma final, quarta, já estão jogando outra final. Nessas 2, 3 semanas que eles não estavam jogando a WB, tinha a final da ESL sexta, sábado, domingo, até 11 horas da noite. E o CS é outra loucura, né? Que é um meio mais conhecido também. A Lu estava recentemente também no CS, né? Sabe como é que é? Tem campeonato que você nem sabe da onde, do nada aparece. Então, tipo, não dá para entender. É igual barata, né? Não, sai do nada. CS é uma loucura. Eu, tipo, tô entendendo mais ou menos agora, estando 3 meses aqui, porque do nada, eu acho que você só vai aprender depois de um ano, que já todo o cenário foi inteiro, que aí vai aparecendo. Aí tem a ESL. Posso te falar uma coisa? Sempre aparece uma coisa nova. Aí eu me lembro a primeira vez que eu estava, a primeira org grande, né, que eu peguei, foi a LG, né, a Luminosity. Aí eu sentei, o Zac era o coach, aí eu falei assim, Zac, vamos ver esses campeonatos, porque tá uma loucura isso daqui não tem como ter competição todo dia, não tem como a gente trabalhar isso, como é que vai treinar, como é que vai... Aí eu falei assim, Lu, é assim. Uhum. É assim. E aí, se você acha que você vai passar um ano e você vai conhecer o ciclo, não vai conhecer, Dante, lamento de minha informar. ilusão. Daqui a 9 meses eu te falo. É sua mera ilusão. Por quê? Porque campeonatos vão entrar, outros vão sair. Aí, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o CBCS. Aí o CBCS vai ser presencial. Aí, não vai ser online. Aí vai ser... A rotina de agenda do CS é tão louca que é muito bom quando você tem um manager, né, que coloca tudo na Google Agenda e você entra. Mas isso daí você sabe que já foi até foco de trabalho mesmo, né? Quando eu trabalho com pessoal de CS com uma agenda muito grande, tem jogadores que gostam de focar em um campeonato, entendeu? Entendem a importância de jogar todos, mas de focar a questão do desempenho e intenção para um campeonato. E, na verdade, isso é uma técnica boa também. Por quê? Porque no momento em que você foca para um campeonato, todos os outros campeonatos perdem aquela pressão de vitória. Quando perde a pressão de vitória, eles jogam mais soltos e, às vezes, o desempenho também é muito bom. E nessa org pequena que eu entrei, que eu fiz só o projeto até entrar no Qualify do RMR, foi maravilhoso. Eu fechei o trabalho com a org em 80, posição 80 da HLTV. Isso é um problema sério, né? Mas foi um desafio surreal e funcionou. Agora, é aquele negócio, não funciona a galega, né? Funciona, tem que ter um planejamento, né? Tem. Principalmente quando você, Dante, trabalha com uma agenda de CS enlouquecida, não dá para você exigir 100% performance todos os dias. Às vezes passa, 2, 3 semanas, é campeonato, todo dia, não tem nem dia de treino. Então é meio complicado isso. Isso passa muito e também vem uma discussão, graças à estrutura da Solid, tem duas staffs muito boas, né? 2 managers muito bons, coaches muito bons, que discutem, a gente discute bastante também isso. Muito bom. Então, a gente tá sempre discutindo isso, principalmente no Free Fire. Então, quais que são os principais campeonatos que a gente vai cobrar mais dos meninos, quais campeonatos a gente vai ter que abrir mão. E porque é aquele negócio, o player quer jogar. Então, se tiver 2 campeonatos no dia, ele vai querer jogar os 2, ele não vai querer treinar. Então, sempre tem isso, né? Você tem que, às vezes, ser a staff que organiza um pouco isso e escolhe as batalhas que você quer aí mesmo. Porque senão você acaba se perdendo um pouco. Você tem que nem você falou, Exatamente. Você tem que ter esse planejamento prévio. Porque a importância que a staff dá para o campeonato também reflete nos players. Essa discussão ser transparente do que a gente vai jogar, entender por que o player quer tanto jogar aquelas competições, mas que é importante também os dias de treino. Então, é muito, muito importante essas discussões, até para você não se perder muito do seu trabalho também.
porque senão você vai ver o calendário ali, que nem você falou do Google Agenda, tem campeonato hoje e amanhã, depois da manhã, e você vai fazer preparação para todos esses campeonatos? Você vai dar a importância para todos esses campeonatos? Além de botar uma pressão absurda no time, você também vai se desgastar demais. Então, quais que vão ser esses campeonatos que vão ser um treinamento maior? Então, apesar de que eu falei, você trabalha bastante, mas você tem que trabalhar com bastante inteligência também para não se colocar no sentido que você também não tem um tempo de descanso. E você não tem um tempo de descanso, os meninos também não vão ter. Então, você precisa ter esse trabalho de, antes de tudo, sincronizar a sua agenda com a staff que você está trabalhando. Acho que é importante isso que você disse, né? O trabalho inteligente, o trabalho de planejamento antes. É muito importante isso ser realizado e ser bem alinhado, tanto com a staff, quanto com os players, quanto com a organização também, né? Que aí entra um terceiro aí, né? Que a organização às vezes vai querer que você jogue o campeonato que nem player nem staff quer jogar. Pode acontecer. Não aconteceu aqui, mas pode ser que aconteça. Acontece bastante, então, o CS acontece. Até porque às vezes tem um interesse, porque o presencial vai ser numa localização que tem interesse de uma presença, ou então tem um valor e tem uma premiação. E aí eu não sei como é que é o contrato, o trato. Todo mundo tem interesse. Orquestrar isso e virar desempenho que é o grande desafio, acho que, da psicologia. Exato. Guys, eu tenho umas perguntas que fizeram para mim e eu passei basicamente o meu WhatsApp e comecei a pegar. O que a galera me pergunta? Vou perguntar para o Dante, vou perguntar para o André e, de repente, a gente pega essas perguntas e responde quem quiser, tá? Houve alguma surpresa em relação às dinâmicas de trabalho ou à cultura da equipe? Teve alguma surpresa quando vocês entraram para trabalhar nas orgs? Pega um projeto aí, não precisa... Teve alguma surpresa? Teve alguma coisa que surpreendeu quando vocês entraram? Surpresa? Alguma coisa que você... eu entendo assim, tipo... viu? Ainda bem que eu nem respondi essa pergunta também. Porque surpresa, eu entrei boa. muito de... eu sempre entrei muito de mente aberta e pensando, como que eu vou ajudar aqui? Então, eu nunca entrei com o trabalho pensando, tipo, tá tudo estruturado, o trabalho vai ser esse, o trabalho vai ser aquele. Então, óbvio que surpresa, eu acho que é alguma coisa que você não esperava, né? Que te surpreendeu alguma coisa, mas... Não, para falar a verdade, o que eu entendi do que você falou? Como você entra de cabeça aberta, sem expectativa alguma, você não é surpreendido porque você se adapta à realidade que tem. Basicamente, eu sempre penso assim, quando eu vou entrar numa org, quando eu vou entrar num projeto novo, porque tem que ser desse jeito. Cada time vai se organizar de um jeito, cada organização vai se organizar de um jeito também, então eu sempre tenho muito de cabeça aberta e esperando, tipo, vou ter minha primeira semana de adaptação e vou entender o que isso aqui vai precisar de mim. Porque tem alguns times que você vai ser mais ativo, tem alguns times que você vai ficar mais no segundo plano, não tem jeito, tem algum time que eles realmente não vão precisar tanto de você. Então, você tem que saber se adaptar nesse meio também. De tipo, eu vou ter que ter algo mais estruturado com a staff, vou ser mais o apoio dos jogadores. Eu penso muito assim, quando eu entro numa organização. É meio que o que vai estar pedindo de mim e o que eu vou conseguir entregar com o que eu sei, né? E às vezes passa a primeira semana, você percebe que você não sabe muito o que fazer ainda e você vai estudar, né? Você vai perguntar, ter novas ideias. Então, acho que eu entro mais ou menos assim, de surpresa. Eu acho que não teve nenhuma surpresa justo porque eu entrava desse jeito. Eu não sei o André. Não, eu acho que... eu fiquei surpreso com a pergunta da surpresa, né? Mas Eu tô só lendo. Olha o que eu recebo no meu WhatsApp. Eu só tô lendo. Mas eu concordo muito com o Dante, né? Eu acho que a minha surpresa foi, assim, de eu ter conhecido muitos jogadores renomados e ver quão humildes eles eram, né? Essa foi a minha surpresa. Que aí foi uma surpresa positiva, no caso, né? Mas é porque, assim, quando você entra nessas organizações, ou qualquer time, um fake, uma coisa assim, não tem como você pensar em ter algo, assim, estruturado já, né? Eu quero dizer, não é você levar uma estrutura para impor a eles, né? Você se adaptar. Acho que o papel do psicólogo, no modo geral, independente da área, ele sempre vai nessa direção, mas eu vejo que é muito uma questão assim de o quanto que você é adaptável a essas situações, né? Então, ou então assim, o quanto você é adaptável aos problemas daquele time também, né? Tipo,
alguns problemas Sim. que aparecem, e como é que você vai resolver aquilo, né? Então, eu vejo muito por esse lado e concordo bastante com o Dante. Mas Inclusive, você falou uma coisa... até como surpresa, só que aí, realmente, até uma coisa boa para quem está querendo entrar, não digo surpresa, mas algo muito bom, assim, foi realmente isso que o André falou, da humildade e ver que todas as orgs que eu entrei, todos valorizavam muito o trabalho do psicólogo. Todos valorizaram. Então, é uma surpresa, assim, sabe? Porque você se sente muito importante, todo mundo repassa que você vai ser muito importante ali, tanto player quanto staff, que nem o André falou, não importa o quão consagrado seja, todo mundo te dá muito espaço para você trabalhar. Isso é uma surpresa boa, né? Sem a menor dúvida. E uma coisa que também vocês falaram dessa questão às vezes a galera está acostumada a ver ou ouvir jogar vários jogadores que são grandes, que são importantes no cenário, com engajamento surreal, e de repente quando você lá está trabalhando, é todo mundo gente como a gente, né? Sim. Gente, eu acho que para mim isso é uma coisa muito simples, porque eu venho de esportes tradicionais, então eu trabalhei com jogadores e atletas também olímpicos e futebol, porque futebol é uma raça à parte, né? Que eles têm certeza que tem um rei na barriga, e eu acho que para eles fazerem o que eles fazem dentro do campo de futebol, tem que ter mesmo. Mas, no fundo, quando você vai conhecer e papear com todo mundo, é todo mundo gente como a gente. Eu acho que isso pode ser também uma boa surpresa. Perguntaram se houve alguma resistência. Eu nem vou pular essa, porque vocês já meio que responderam, né? O que te surpreendeu? De novo? Porra, de novo? Ué, Surpresa? o pessoal tá querendo surpresa. O que foi que te surpreendeu ou foi diferente? Vamos no que foi diferente. O que foi diferente do que você esperava trabalhar numa equipe de esporte em comparação a outros contextos profissionais? Eu acho que para mim, assim... Quer falar, André? Não, pode falar. Eu tô pensando alto aqui. Eu acho que o que mais diferente, eu vim da RH, então eu fiquei trabalhando 1 ano e meio da RH, né? Eu trabalhei em empresa, assim, trabalhei em empresa durante 1 ano e meio. Então, o que eu acho que é mais diferente é a cobrança interna. Não só dos players, inclusive, até eu falei um pouco ali atrás de quanto que todo mundo se cobra dentro de uma org assim competitiva. Como eu falei, o meio competitivo meio que afeta tanto quanto o comercial da org trabalha, quanto todo mundo, marketing trabalha, então a cobrança interna é muito grande. Todo mundo querer vencer o tempo todo, porque você vê, principalmente em conversa com os players, o quanto que você não precisa colocar a cobrança nele, ele já está se cobrando, sabe? Sim. Óbvio que a própria organização vai dar uma cobrança para o player, ele sabe que existe cobrança para o resultado, só que a cobrança do player querer performar é muito alta. É algo que eu vi muito de diferente, assim, ele quer meios, e aí o nosso trabalho é muito importante, né? Ele quer meios de conseguir lidar com isso, de conseguir ter ferramentas para performar melhor, tanto o coach passar também, ferramentas técnicas ali no jogo, né? E você, ferramentas psicológicas, então essa cobrança de todo mundo, não só de player, não só de staff, mas todo mundo que está nesse meio, eu acho que é muito diferente. Que até é ruim, vem para um ponto ruim também, que nem eu falei, é muito trabalho, que até você, como psicólogo, se cobra muito, né? Você não se dá um descanso, muitas das vezes. Eu costumo falar muito isso com todo mundo também, que o tempo de trabalho que você tem é tão importante quanto o tempo de descanso. Se você não se dá um descanso, não te dá um dia de folga na semana, pode ter semana de trabalho de 7 dias no meio competitivo, mas você tem que ter esse espaço para ter essa folga, esse descanso e esse ócio também, porque senão você não vai conseguir sobreviver, vai acumular as coisas, então essa cobrança interna é muito grande. Então você ter que controlar esse descanso é muito importante também. Acho que essa é a principal diferença. Famoso burnout. Exatamente. Mas eu acho que o grande lance, por exemplo, de outros contextos, é que o psicólogo, quando ele acaba se formando, ele não vê a psicologia do esporte como uma área de atuação primeira. Você estava no RH, cara, entendeu? Eu fico imaginando você no RH, atrás de uma mesa, e você, quando eu vejo você nos stories com a galerinha lá do Free Fire.
entendeu? Então, eu acho que a psicologia, por ser um estudo e uma ciência que estuda o comportamento e as emoções, né, a gente está em qualquer lugar. Então, a gente vai estar dentro do esporte. Se eu trabalho com esportes aquáticos, eu vou estar numa piscina. Se eu trabalho com judô, no tatame. E com esportes eletrônicos, a gente vai estar remotamente no Discord, no TS, mas a gente também vai estar presencialmente quando tem um office ou uma game house. Então, eu acho que isso também tem uma mudança de ambiente muito grande, né? Sim, eu acho que até, assim, concordo tudo que o Dante falou e eu acrescentaria até uma questão que é do tipo, a velocidade das coisas, tá? Assim, é tudo muito pra ontem. É o tempo inteiro, é tudo pra ontem. É tudo pra ontem. Temos que acertar isso pra ontem, temos que arrumar isso aqui pra ontem, temos que aprender a fazer isso aqui pra ontem, porque às vezes é do tipo, a gente... Querendo ou não, a gente foi adversário, né? Eu e ele durante o primeiro split do VCB. Então era assim, o Valorant é uma coisa, mas eu imagino que o Counter-Strike deve ser muito pior, né? Pela quantidade de campeonatos que vocês falaram, etc, né? Então assim, mas a velocidade das coisas, eu sinto que tem uma questão que é do tipo... É da competição, é pressão da organização, é pressão de patrocinador, né? Então é pressão que os próprios jogadores colocam neles mesmos, igual o Dante comentou, que é muito comum, né? Assim, time profissional ele cheira burnout, né? Você sente o cheirinho já, né? Então assim, é do tipo, até onde que vai? Qual que é o limite que a gente pode deixar que eles façam aquilo? Porque é até insano, né? Você jogar 10, 12 horas por dia. Como é que Mas você tira aquele cara dali? alto desempenho, né? Lembra que a gente tá no Tier 1, que é o alto desempenho do Brasil de esportes eletrônicos, tá? Não, e aí eu falo com também a minha experiência em esportes tradicionais, o esporte de alto desempenho, altíssimo desempenho, ele não está associado à saúde. Sim. Ele está associado a como que você vai chegar no seu limite e descansar. Como é que você vai chegar ao seu limite, não ter burnout e recuperar. Você entende? Então, todas as vezes quando você chega no limite, às vezes você pode errar um pouco a mão e o jogador entra em burnout, entendeu? Então, é muito diferente do que um esporte que não tem essa expectativa de vitória. Mas é como eu falo, o esporte eletrônico, ele é entretenimento também. Então, quando a gente pensa que a org quer ganhar, sim, assim como no futebol, guys. No futebol tem jogo, vamos pensar, vamos trabalhar a cardiovascular do jogador. Não, o pessoal está lá, quer ganhar o campeonato. Não quer ser rebaixado, você entende? Então, mesmo que a gente entenda que o Valorant, o LoL, CS, Free Fire seja um esporte, nós entendemos como esporte de alto desempenho e nós trabalhamos para isso, para impactar em performance e qualidade emocional do jogador, a gente também tem que imaginar que é entretenimento. Está na televisão, está na Twitch, está no YouTube, está engajando sei lá quantas milhões de pessoas. Então, não é uma coisa fácil, eu não acho que seja fácil trabalhar com esporte e conseguir esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que também é muito importante. Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta que a galera me passou. Eu tenho mais 3, tá? Se a gente tiver tempo. A rotina de treinos e competições impactou a forma como você conduzia as sessões de atendimento? Eu acho que a pessoa está na dúvida. Como é que era a rotina de atuação? Eu não gosto de falar de atendimento, porque a gente não trabalha só com, né? Como é que é a rotina de trabalho de vocês na org? Eu sempre me adapto à rotina da org e impacta muito, né? Perguntou qual foi o impacto, assim, né, dos treinamentos e realmente você tem que pensar muito e vem naquilo que você já disse, né, Lu, daquele planejamento que você tem. Então, por exemplo, muitas das vezes não dá para você pensar que como um atendimento tradicional, assim, clínico, eu vou atender toda semana alguém durante 1 hora. Isso é impossível. Se você entrar nesse meio pensando que você vai fazer isso com o player,
está completamente errado já de início, porque realmente isso não acontece na prática nunca. Porque você vai ter que se adaptar, por exemplo, quando está online, você vai ter que se adaptar ao horário que ele acorda. Tem player que gosta de acordar e já treinar, mesmo quando o treino é 1 hora, então você vai ter que se adaptar a atender depois. Tem gente que gosta de atender na pausa do treino, então você tem que se adaptar bastante, principalmente dentro dos atendimentos também, porque tem player que vai trazer coisa para você vai ficar 1 hora conversando, vai fluindo, mas tem player que você vai ter que usar 15 minutos e aquilo vai ter que ser suficiente de 15 em 15 dias para trazer alguma coisa para ele. Vai ter player que realmente você vai ver também que não vai ser tão produtivo ficar acompanhando semanalmente ele, vai ter que ser mais distante os atendimentos para ele trazer alguma coisa, para ele partir para te procurar também, né? Eu e o André já discutiu bastante isso, e o André pode até falar melhor, né? A gente já discutiu de, tipo, o quanto que você tem que ficar buscando o player todo momento também para discutir alguma coisa. Então, tipo, o quanto você tem que ficar em cima, no pé do player para atendimento. Acho que foi meio que isso a pergunta, né? Qual que é a rotina de atendimentos, assim, individuais? Mas eu já adorei essa resposta. Então, eu acho que você tem que se adaptar bastante, porque, óbvio que você tem que se mostrar que você está sempre ali, só que quando você está no presencial, você consegue controlar um pouco mais o horário, né? Porque você pode chegar e falar que você vai atender de manhã, a galera vai acordar, vai estar lá, e durante um momento que é mais treino individual, você pode pedir para os coaches, falar, olha, esse momento vai ficar para mim atender, aí vai na sala, atende cada um, só que online você vai ter que se adaptar muito aos players mesmo. Perguntar quanto que eles podem fazer, quanto que eles preferem, e meio que criando essa rotina. Depois, no tempo, você vai já saber, né? O player X gosta de atendimento de manhã, o player Y gosta de atendimento depois do treino. O player X, o player Z, se eu atender de manhã, ele vai estar dormindo, não vai adiantar nada. Então você tem que se adaptar bastante mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso. 90% deles não funcionam muito de manhã, né? Então, isso é verdade. De modo geral, assim, eram raros as exceções. Mas, na minha parte, assim, por exemplo, pegar a experiência da Legacy, né? Que a gente tinha 2 coaches uma época, né? Então, às vezes eu gostava de fazer alguns apontamentos que eu sentia que, falava assim, o calendário da semana é esse, eu sinto que temos alguns, sei lá, identifiquei alguns problemas assim, esse problema faz sentido para vocês? Não faz? Então, no momento a gente tem que conversar sobre isso, tá? A gente precisa falar com, sei lá, às vezes tinha que puxar alguma questão mais individual, que aí eu era acionado, ou então assim, eu e os coaches com algum mais individual, né? Então, assim, acho que era tudo uma questão de como o Dante falou, adaptação. E também você tem que ser muito tolerante a frustrações. Porque assim, do tipo, as incertezas. Porque às vezes você bola um plano mirabolante, né? E assim, todo mundo fala, não, vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que. Porque, sei lá, tá acontecendo alguma coisa específica e tal, e de repente aquele negócio sumiu, a coisa começa a andar e vai, e às vezes você, né? Ou então não deu tempo porque enfiaram mais algum jogo no meio da semana, ou que, sei lá, o patrocinador chamou no dia e precisava fazer foto, vídeo. Não tem que fazer, né? Então, assim, inclusive, tipo, Media Day, né? É o demônio. É o Media Day. É o famoso Media Day. Desculpa, E posso te falar, às vezes eu acho que eu sou muito eficiente no cafezinho. Quando, de repente, você entende? É aquele tempo, é aquele momento que você, assim, por exemplo, acabou um mapa, acabou um prac. Uns saem, outros não, você tem a chance de sentar e poder conversar. Eu trabalhei na PEN na pandemia, né, na Imperial também na pandemia, então a gente fazia, era muito mais fácil, porque a gente estava todo mundo online, né, no Discord. Então, de vez em quando eu brotava assim do nada, eu ficava escondida e às vezes eu brotava. Então, eu acho que é a forma mesmo mais flexível, não estruturada. Eu também gosto muito de estar disponível, mas eu não acredito que a psicologia do esporte, quando você está dentro de uma org, quando você está dentro da equipe, ela tenha que ter uma hora e um horário para você falar com o jogador toda semana. Não acho que seja produtivo. Não acho que seja. Teve uma org, até a saúde, disse, Lu, preciso de relatório. Eu disse, não vou te dar relatório individual, nem pensar.
Imagina, por quê? Entendeu? Não acontece desse jeito, você tem que entender como a dinâmica pode ser potencializada, é quase como se você pudesse flutuar entre todas as variáveis que estão acontecendo dentro da dinâmica da equipe e fazer disso o melhor que pode ser feito, entendeu? E não tem coisa mais frustrante do que você chegar e... Eu já tive. Vamos fazer uma agenda. Ninguém aparece, cara. Eu falei assim, porra, nem eu tenho vontade de aparecer. Para que isso? Vamos sentar, vamos fazer, vamos, sabe? Mas são essas expectativas que as pessoas têm do que seja psicologia. Vocês tiveram isso quando vocês entraram em algum momento? Não, eu sou psicóloga do esporte. Eles ficam muito tempo em frente ao computador. Eles realmente precisam... Vocês têm essa observação? A galera fala com vocês isso ou não? Não, pelo visto. Cara, para mim falam. O que acontece comigo... Eu tenho a impressão, André, que eles associam psicologia com algum tipo de transtorno, sabe? Como se eles precisassem. Sim. Entendeu? Eu falei assim, não, eles não precisam, eles merecem a psicologia. A gente trabalha com desempenho, a gente trabalha com isso. Aí eu falo... Mas eu ainda acho que a conotação ou o peso da psicologia clínica ainda bate muito na percepção que as pessoas têm ou na concepção que as pessoas têm da psicologia do esporte. O que vocês acham? O que já perguntaram muito para mim era sobre a questão da violência, né? Ai, meu Deus do céu. Associar o jogo às pessoas serem violentas e tal, mas... Eu passo logo um link que eu tenho. A gente sabe que isso já está comprovado que não, né? Pelo contrário, ajuda, né? Então, mas... da minha experiência foi isso, né? E a questão do tipo... de eles merecerem, eu acho que sim, acho que faz parte... Igual você falou, o ambiente... O alto nível não está associado à saúde. O alto nível está associado a quanto você está disposto a dar de você para estar lá. Né? Então, teve uma vez que eu estava com os jogadores, a gente ia enfrentar a final de um campeonato muito, muito, muito importante. Eu falei assim, o quanto que vocês querem esse campeonato? O que vocês dão para vocês... ganhar esse campeonato. Aí chegou um jogador e falou assim, eu dou uma perna. Eu falei assim, não é pra... Sabe aquela coisa? Aí o outro, não, eu dou um dedo. Eu falei assim, cara, para você ver o quanto que a gente queria aquele campeonato. A gente acabou ganhando aquele campeonato. Mas quando eu fiz essa pergunta, quanto custa? Quanto que vocês querem dar para ganhar esse campeonato? Queria ver nível de motivação, intrínseca mesmo, sabe? Não é aquela, quero ganhar o campeonato. Não, motivação intrínseca lá dentro, aquela vontade de querer ganhar, indiferente do que aconteça na frente, né? Eu disse, não, eu dou uma perna. Eu disse, gente, eu quase morri de rir. Eu ri, no dia eu ri, mas é isso, né? Gás, tem uma pergunta aqui que eu acho que é boa, hein? Houve alguma lição ou percepção que mudou a sua forma de trabalhar? Algum jogador já ensinou alguma coisa para vocês? Eu tenho uma situação assim. Aconteceu, eu vou até repetir. Direto, né? Nem entendi. Houve alguma lição ou percepção que mudou a sua forma de trabalhar? Eu posso começar. Pode ser. Eu tenho um jogador há muito tempo, foi há muito, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, um jogador de CS. Era um campeonato muito fácil, tá? Era um campeonato que eles estavam acostumados a ganhar, e eu achei que eles entraram de uma forma muito displicente no jogo, sabe? Eles estavam em trânsito, pegaram um computador de merda, entraram numa lan house, sabe aquelas coisas assim que teve fazer no sufoco da situação? Estavam em trânsito e jogaram de qualquer forma. E naquele momento, quando eu estava conversando com eles no final do jogo, eles estavam... Aquele jogo era importante para a gente seguir a vida no campeonato, porque a visibilidade daquele campeonato ia impactar
em tomadas de decisões lá na frente, entendeu? E de repente eu vi a gente perder, sabe, no início da tabela, perder aquele início para uma org que nem tinha nome, era uma coisa assim. Aí eu fui um pouco assertiva demais, essa é a verdade. E quando eu fui muito assertiva, chegou um jogador e falou assim: Lu, a gente não tem a obrigação de ganhar. Aí eu falei assim: não. E aí, aquela conversa fez com que eu. Tanto é que esse jogador saiu do grupo do WhatsApp. Aí eu entrei no privado com ele e falei assim: pode tirar o cavalinho da chuva, a gente vai discutir, a gente vai brigar, mas volta para o grupo, porque eu te quero de volta. Quando ele falou assim, a gente não tem a obrigação de ganhar, na minha cabeça, eu achava que eles tinham a obrigação de ganhar, porque era um campeonato com início de tabela, um jogo fácil, e aquele campeonato era muito importante naquele momento daquela equipe. E aí, o que esse jogador me ensinou foi que nenhum jogador tem a obrigação de ganhar campeonato nenhum, nenhuma equipe tem a obrigação de ganhar, mas a equipe tem que estar preparada, dormida, treinada, com tático em dia, com a mecânica aquecida, com bons computadores, com periféricos em ordem. Isso a gente tem como controlar, concorda? Sim, sim. Todas as variáveis que é possível de se controlar, a gente tem a obrigação, como pro players, como alto desempenho, de ter esse checklist pronto. E depois, realmente, a vitória, esse jogador estava certo. Nenhum jogador tem a obrigação da vitória, a gente não pode prometer a vitória, mas a gente tem que se comprometer a fazer o checklist. E foi essa discussão foi em 2019, e no curso eu devo ter falado sobre isso, porque eu falo, esse jogador me ensinou como eu vejo a vitória em qualquer esporte eletrônico. Ninguém tem a obrigação de ganhar, mas vocês têm que entrar preparados, descansados, mecanicamente aquecidos e táticos, etc, etc. Isso foi uma grande lição que eu aprendi de um jogador. Isso é bacana. Assim, a minha não chega a ser tanto assim, mas o que eu lembro muito é óbvio que você vai conhecendo eles, né? Aí você vai vendo quem são as pessoas por detrás desses jogadores, né? Histórias de vida. Acho que tiveram muitas histórias de vida que me marcaram, sabe? E óbvio que vai ter sempre aquele que você acaba se conectando mais, outros menos, mas assim, não diminui o trabalho, mas tem alguns que realmente te procuram, né? E tem alguns que teve um que me marcou muito pela simplicidade dele. Que era do tipo, às vezes a gente perdia, o pau tava torando, e ele sempre, eu de fato, eu fiz o que eu pude, né? Tipo, mas não era algo desleixado, sabe? Não era assim, tipo, tô cagando pra, desculpa o palavrão, assim, não é algo assim, tipo, tô me lixando pra isso. Não, era tipo, você via que era algo assim do tipo, cara, assim, não deu, né? Não deu. Mas eu fiz o que dava ao meu alcance, né? O que vocês acham que eu posso fazer para melhorar a próxima? Beleza, né? E sabe, até nas palavras, nos gestos deles, assim, tipo, quando eu encontrei com ele pessoalmente, assim, tiveram 2 ou 3 que foram assim, mas teve um que me marcou muito, assim, né? Então, era a simplicidade dele, né? Então, você via que ele era bem... era genuíno no que ele fazia, tinha uma vida muito simples, descomplicada, mas não tirava a vontade dele. Era tipo, ele estava sempre treinando as mecânicas, ele estava sempre tentando se aprimorar, enfim. Mas acho que essa simplicidade dele me marcou muito, assim, que mesmo nessa questão que a gente falou da velocidade do jogo, do cenário, da competição, enfim, da própria geração, né, que também tem um fator que a gente não discutiu, que era a questão da geracional, né, que essa geração de agora, ela precisa estar o tempo todo ligada e tal, mas esse mostrou essa questão mais simplista, assim, né? Tipo, eu achava isso muito bacana.
Era um E eu ponto de sempre equilíbrio acho que que essa tinha. mentalidade é a mentalidade do campeão. Uhum. É aquele que consegue reconhecer o que fez, consegue entender que pode melhorar e que precisa melhorar, não se abala com isso, não é o fim da... eu acho que a grande access, a grande qualidade de um pro player é quando ele consegue entender a derrota. Né? Quando ele consegue entender a derrota e qual é a forma como ele encara a derrota, aí sai de baixo, aí é só subir. O sucesso é uma questão de tempo, entendeu? Porque ele consegue entender a derrota, consegue fazer com que isso se torne em planejamento, treino, mudanças de estilo, fazer milhões de coisas do que precisa ser feito. Então, agora você vê um jogador genuinamente pensando dessa forma, deve ter sido muito legal. Sim, sim. Né? Eu acho que muita gente entra na competição pensando em, nossa, como que eu vou levantar um troféu, como que eu vou ganhar uma medalha, só que coisa que eu sempre falo que competir é aprender a perder, né? Não tem jeito. Basicamente, você perde 90% e times muito bons ganham 10%. Então, tipo, você tem que ser muito bom para ganhar os 10%, assim, porque tem muito mais times que perdem no campeonato. Então, a forma que lida com a derrota, e acho que até 2 pontos, na verdade, que me tocaram mais assim. Um foi de um coach, né, que sempre ele falava que, entre aspas, eu não ligo de ganhar ou perder. Eu fico triste um dia que eu vejo que eu não dei o máximo que eu podia para o time. Tipo, então, eu fico puto quando eu deito no travesseiro e vejo que eu não fiz um dia bom de trabalho, que eu não me dei o máximo, que eu podia sentir que em algum momento eu podia ter instruído e não falei. Então o coach falava sempre isso, né? Eu fico triste quando eu não consigo dar o meu melhor. Ganhar ou perder é consequência, né? Apesar de ser a pessoa que fala que liga sempre para ganhar, né? Ele quer ganhar qualquer coisa. Só que a gente isso. também. Eu também. Ele consegue ver isso. Ele é mentiroso ainda. É um coach sensacional, assim, que trabalha muito bem. Isso realmente me tocou, que foi justo o que vocês dois falaram, né? De conseguir entender como que as pequenas coisas e dar o seu melhor é o máximo que você consegue fazer. Porque senão você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. E outro ponto também, até um CPT, da forma que ele lidava com os erros do time. É que não era que, como o André falou, não é que ele não ligava para os erros, mas a forma tão leve que ele levava os erros, de até, por exemplo, quando o coach estava cobrando alguma coisa, ele falou, realmente, você errou nisso. E você já apontou o erro, ficar nervoso com aquilo só vai trazer discussões piores. Então, a leveza que esse CPT levava, não dá para falar alguma coisa específica, mas Sim. Na primeira semana que eu entrei no time, que eu percebi essa leveza que eu não tinha visto em time nenhum, o CPT trazia essa leveza tão grande que eu pensei, cara, a gente meio que idealiza isso na psicologia quando a gente entra, só que eu entrei e pensei, cara, realmente é assim que a gente tem que lidar com os erros, né? Porque todo mundo já se cobra e você ouvir e saber a forma que você vai fazer correto, que é o que você tem que fazer quando os erros acontecem. Você ficar se punindo por aquilo e até o coach punindo o jogador punindo o outro, não vai levar a gente a muita coisa, só vai criar rusgas ali no processo. Então, não dá para explicar algo específico, mas essa leveza de levar os erros, assim, até no meio de autocompetição, foi muito marcante para mim, assim, que eu entrei nessa equipe. Esses 2 pontos. Só para deixar claro, CPT é capitão, né? Capitão no Free Fire. Isso. Capitão no Free Fire, que... CS. Acho que no LoL que não também. É, né? Mas Free Fire, CS, Valorant, o LoL tem mais o... Shot Caller. Shot Caller, Mas... eu tenho o IGL. Vocês acham que o IGL e o CPT tem uma personalidade, precisa ter uma personalidade diferente para desempenhar a função de IGL, CPT e jogador? Acho que não. Não necessariamente. Eu acho que, na minha experiência, eu tive praticamente uns 3 ou 4 IGLs que eram muito diferentes de personalidades. Muito diferentes. Inclusive, eu tive um que ele era bem introvertido, né? Então, ele era bem introvertido que eu... E foi uma surpresa para mim, porque normalmente eu achava que eu tinha esse pensamento, antes de começar aqui, talvez não desse certo, né? Pela pessoa ser extrovertida e tal, não sei o quê, mas não. Mas a comunicação dele era boa ou era... Não, era boa. Era boa. Então era boa. Isso mesmo. Uhum. É isso mesmo.
O que você considera? Olha aqui, quais foram os principais aprendizados? Gente, a gente está falando disso tudo, tá? Vamos, recapitula, volta para trás, a gente está respondendo essa pergunta que nem apareceu aqui, né? Quais foram os principais aprendizados que você tirou dessa primeira experiência e que agora considera essenciais para qualquer psicólogo entrando no mundo do esporte? E aí, eu estou alterando todas as perguntas que eu recebi, paciência. Qual o conselho que vocês dariam para um psicólogo que quer trabalhar ou quer ingressar dentro do mundo dos esportes eletrônicos? Tenha um Twitter. Realmente aparecer assim é importante, né? No primeiro passo de entrar assim no meio é importante. Assim, eu não vejo nem o Instagram, assim, muito, mas um Twitterzinho já... Cara, eu acho que Instagram é zero pra gente, você não acha? O Free Fire é muito forte, Instagram. O Free Fire, ele roda muito bem. Mas... Eles não estão no Twitter. Eles tem até, mas eles postam muito pouco no Twitter. Eles postam muito mais no Instagram. Eles olham muito mais no Instagram. Quando entraram em contato comigo de um time de Free Fire, assim, para começar a conversar, eles já têm entrado pelo Instagram. Não deu certo a conversa, mas eles entraram pelo Instagram. Mas, então vocês estão falando que rede social é importante. Só para entrar assim, né? Assim, brincadeira essa parte do Twitter, né? Mas assim, eu não. Acho que é bom. Assim, foi, né? Mas então, desde 2019 eu atuo como psicólogo clínico, né? Então, ou seja, e clínica é diferente, né? É óbvio que tem algumas coisas que você pega, que a clínica te ajuda muito a ter, mas uma coisa é do tipo, não tenha... Resumindo o que a gente falou agora há pouco, assim, não tenha preço aos seus horários. Não tenha apegos a eles, assim. Se você for uma pessoa muito quadrada, pouco flexível, talvez isso seja um problema, né? Então, eu vejo que é uma questão muito assim, de tipo, como é que... Aí que você mostra a tua vontade mesmo, né? Do tipo, não tem tempo ruim, você tem que se adaptar e vai embora. Eles vão cobrar isso de você também, qualquer time, que eles se cobram entre eles, você cobra deles, então como que eles vão cobrar de você? E eu acho que principalmente algo que bateu muito forte, quando eu tava tendo num time, no ano passado, num time amador, assim, que eu sempre fui muito brincalhão no meu dia a dia, sempre fui muito assim, e meio que até de vir do RH, talvez eu tinha um jeito muito estático de intervenções, eu achava que tudo tinha que ser preparado. Então, até um dos meninos falou, nossa, você parece aquele meme daquele menininho que está com a camisa social, perguntando as coisas, que está no meio do mato lá, ele falou. Aí eu pensei, nossa, eu não sei se vocês sabem qual meme que é, mas é um meme famoso assim, tipo, posso pedir tal coisa por você, senhor? Porque ele falou que ele me imaginava assim, no meio do jogo, que ele falou que ele imaginava assim, que a gente nunca tinha se visto, era um time online, e eu pensei, nossa senhora, eu sou tão descontraído no meu dia a dia, e ele pensou isso, e aí eu comecei a refletir, isso realmente era uma barreira, né, que aí até no próximo momento que a gente marcou um momento o time todo, até a gente falar sobre feedbacks, eu coloquei a capa, que era esse meme, e coloquei, gente, posso falar sobre feedback? Com aquele meme do cara pedindo, com a camisa social, assim. Então, para que eu senti que eu precisava quebrar essa barreira. E óbvio que eu não quebrei totalmente nesse time, mas foi algo que eu fui aprendendo que você precisa fazer. Porque você precisa entrar no meio, você precisa brincar com eles, não tem jeito, é totalmente diferente de um ambiente clínico. Você tem que ser você tem que compartilhar suas experiências, entrar. Os meninos vão brincar com você, vão te testar. Eu até gosto de falar, se você for uma pessoa muito séria, você vai chegar num time, eles vão te engolir, eles não vão deixar você conversar sobre nada, porque eles vão ficar te zoando de tudo. É como se você estivesse numa turma de quinta série, às vezes, sabe? Eles vão ficar brincando com você. Eu acho que cada um vai sentir esse impacto de forma diferente, né? Vai ter diferença de idade, diferença de gênero, vai ter um monte de diferença que cada profissional vai ter que colocar isso na balança. Então, vai ser diferente para cada um. A idade que você tem, o gênero, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa mesmo. Classe social vai ser muitas barreiras para você entrar nesse meio, mas um ponto você não pode deixar que esses pontos te abalem e te constranjam, porque eles vão perceber e vão te engolir, se isso acontecer. Porque você não vai ter mesmo forma de passar o que você acredita para eles. Você tem que
ultrapassar essa barreira. Dante, eu vou contar uma história. Cara, você falou desse negócio. O Free Fire, eu trabalhei com uma equipe, cara, eles eram muito, muito feras, muito feras. Era até da equipe de emulador, tá? Aí, estava um belo dia, a gente estava lá, era um campeonato que era importante a gente ganhar aquela porcaria daquele campeonato, sabe como é que é? Vamos ganhar um campeonato, quebra, sabe, aquela coisa e depois segue. Eu só sei que nesse dia, eles estavam na GH, eu estava no Discord, direto com eles, e aí eu falei assim, gente, no meio daquela confusão toda, porque o Free Fire, eles falam muito viado, né? Você já reparou isso? Fala viado, mas de boa, é uma forma assim super... eu só sei que no final, no meio, quando eu tava lá, eu falei assim, porra, viado! Eu falei assim, porra, viado, no meio do Discord. Aí todo mundo caiu numa gargalhada. Pronto, agora a lua é nossa! Tipo assim, mas porque eles falam tanto, não faz muito parte do meu vocabulário. Eu falo muitos outros palavrões porque eu sou carioca e de bom grado. Eu amo a forma como eu falo. Mas viado não é uma coisa que fazia muito. Mas quando ele falou, quando eu falei assim, porra, viado! Eu dei... Era uma bronca, tipo assim, acorda que a gente tem que usar essa queda, entendeu? E aí fala exatamente, Dante, do que você estava falando. Você estava falando, eu estava me lembrando disso. De como a gente tem que ser flexível de entrar também onde que o ambiente está acontecendo. Entendeu? É como se uma turma de quinta série, mas não sei, é como se fosse um grupo de WhatsApp dos melhores amigos. Tudo acontece lá dentro. Ou você entra e se mistura com aquela coisa toda, ou você sempre vai ficar de fora sendo meme. Entendeu? Então, ter essa capacidade de empatia, isso aí é basicamente trabalhar rapport, né, se a gente for imaginar em psicologia. Mas se você tem essa capacidade de virar camaleoa ou um camaleão, cara, eu posso só falar, eu trabalho com esporte há muito, muito, muito tempo e é um trabalho que eu gosto por isso, entendeu? Pela possibilidade da gente ser camaleão, camaleoa e de estar em campo. Às vezes, por exemplo, tem final de semana, campeonato é final de semana, é à noite, eu não consigo imaginar que eu vou desclicar, até mesmo, porque só para deixar claro para quem está assistindo, dentro da descrição de cargo da psicologia do esporte, está lá escrito acompanhamento em competições, e muitas dessas competições são de final de semana. Então, as pessoas, às vezes, acham que trabalhar com esporte, eu não tenho que trabalhar final de semana, vai trabalhar. Mas eu trabalho feliz, cara. Eu posso falar? Eu trabalho feliz, eu vou porque eu gosto, e eu acho que se você gosta dessa adrenalina toda, eu acho que a psicologia do esporte cabe para você. Se você é muito certinho, como o André falou, eu, por exemplo, eu tenho atendimento individual. Eu me arrumo, você sabe? Terças-feiras o dia inteiro, quintas-feiras na parte da tarde e noite eu deixo mais para individual. Entendeu? Então, se você mantiver dias fechados e o resto você conseguir trabalhar com esporte, com a psicologia do esporte, acho que dá para seguir super de boa. Guys, estamos acabando. Eu sei que vocês já deram super dicas, mas eu queria que vocês falassem, vocês estão vendo aí os arrobas, tá? Para vocês entrarem em contato, queria que vocês, sei lá, falem alguma coisa aí, uma mensagem no final. Você fala, André? Não, Ixi! Você falou primeiro todas? Não, então, agora tá certo, eu construí. Eu acho que, basicamente... Não é o cara do RH? Improvisa aí agora. Não, eu acho que, basicamente, é o que eu falo para todo mundo que entrar no meio, qualquer coisa, é sempre se disponibilizar desde o início e saber que você vai fazer muito trabalho de graça, assim, sabe? Para entrar no meio, para começar a aprender. Ver como aquela coisa, ver como uma evolução mesmo. Não tem jeito de você achar que você vai entrar e você vai entrar ganhando muito dinheiro, você vai entrar sendo contratado por uma org gigante disputando. Isso é impossível, são muito etapas, porque obviamente é difícil,
a gente tem que se manter enquanto psicólogo, só que se você quer entrar, você realmente vai ter que ter, por exemplo, aquela clínica que te dá uma segurança, só que você vai ter que se dedicar, pegando time amadores, pegando qualquer projeto que aparecer, abrir mão, assim, ou quem tem a possibilidade de abrir mão de uns 6 meses, um ano dedicar, mas é mais difícil, né? Então, nesses times amadores, normalmente eles treinam de noite, então você tem essa possibilidade de estar num time mesmo trabalhando, vai ser mais difícil, eu sei, vai ser um esforço que você vai ter que abrir mão, só que vai ter que ser se disponibilizando mesmo e pegando essas experiências aos poucos. Porque, querendo ou não, desse time amador vai ter um que vai para o profissional, e esse cara, esse player, esse coach vai te puxar, vai ter um dono dessa organização que vai ir numa organização profissional, ele gostou do seu trabalho, vai te chamar daqui a 6 meses. Então, começar a se disponibilizar mesmo, começar a aparecer projetos. Quem está na faculdade, tem a atlética de esportes hoje em dia, sempre é uma possibilidade. Então, procure essa atlética, vai ser competições mais amadoras, vai. Só que é competição, todo mundo quer ganhar, você vai sentir aquela vibe quando você for para o seu primeiro presencial. Então, é basicamente isso, né? Procurar experiências. Já falaram isso muito para mim, você tem que criar a demanda. Então, você tem que chegar, se oferecer para um time mesmo que não tem psicólogo, amador, falar, tem esse projeto aqui, vou chamar alguém para me orientar, que nem tal arroba aí, pode me chamar também, pô, Dante, como que eu posso fazer isso? Me disponibilizo para quem está assistindo, só que tem que se colocar no meio, tem que procurar. Achar que alguma hora vai chegar para você só porque você colocou na bio lá do Twitter, isso não vai acontecer, infelizmente. Tem que buscar mesmo. Eu acho que para além disso, eu acho que tem uma questão muito assim que é do tipo estude. Assim, estude, mas não se agarre tanto aos livros. Porque eu acho que faz parte do ser camaleão também. Nem tudo vai estar mastigado igual está nos livros. A experiência que você precisa... Você tem que estar aberto à experiência também. A experiência tem que te impactar. Você não pode ser uma planta igual... Brincam, né? Dos psicólogos clínicos, às vezes que são uma planta ali que fica jogando. Não, a experiência tem que te impactar. Você tem que estar aberto a isso. Porque é essa experiência que vai te dar a bagagem, vai te dar até a questão de feeling, né? Como é que você... Feeling às vezes dá a impressão que você tá fazendo tudo a moda caralha, né? Mas não é. Feeling é treinado, né? Feeling você treina, feeling você tá a partir daquilo que você estudou, você teve contato, que você leu entrevista, que você consumiu conteúdos diversos, assim, né? Por exemplo, eu adorava ver entrevistas de jogadores. Adorava ver algumas... Cara, você tira muita coisa dali. E aquilo não tá no livro. Não adianta você vir com o livro do Marshall de comunicação não violenta pro player que, cara, eles vão dar risada na tua cara, né? Exatamente. É do tipo, não vem achando que aquilo vai ser aplicável ipsis literis, né? Então, assim, é uma coisa, estude, mas não se apegue 100% aos livros. Se fosse para dar uma mensagem, acho que seria essa, assim. E assim, obviamente acrescentando aquilo que o Dante falou, né? Então, acho que são duas coisas bem complementares. Eu acho que é muito bom, muito bom. E uma das coisas que você falou, André, que eu concordo plenamente, eu acho que você tem que se expor a muito conteúdo. Tudo que você se expõe, em algum momento, você vai utilizar. Não fica achando que vou fazer SPA na clínica da universidade. Atende, vai lá. Quero trabalhar com hospitalar, com esporte. Sim, mas vai fazer a clínica, vai fazer hospitalar, vai fazer RH. Se exponha a muitas alternativas. E uma coisa que eu sempre falo, e até porque a minha forma de trabalhar é muito espontânea, aí as pessoas acham que às vezes eu não estou fazendo muita coisa. Tudo que eu faço tem uma intenção e tem um propósito. Sim. Nada para mim é sem querer. Nada. Até a forma como eu falo, até a forma quando eu não falo, que para mim é o mais difícil, eu ficar calada, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Nada para mim é sem uma intenção, sem um propósito. Mas para isso você tem que estudar muito. Eu acho que você tem que estudar sim, entendeu? Eu acho que você pega uma segurança, você se lembra, você tem alguma associação, e isso te traz num ambiente onde você consegue ser espontâneo, ter porque você tem que ser psicólogo no meio de jogadores. Não é uma coisa, eu não acho que seja uma coisa natural nem fácil. E você sabendo o seu limite, para que não haja nem a transferência, nem principalmente a contra-transferência, que é o que eu falo. A gente não pode querer mais a vitória do que os próprios jogadores, né? Então, quer dizer, isso são coisas que são fundamentais dentro da psicologia,
mas que a gente aplica isso dentro da psicologia do esporte de uma forma muito espontânea. Ah, mas a Luciana não atende com horário e com sala. Eu não quero sala. Eu posso colocar minha bolsa em qualquer canto, porque o que eu quero é estar junto e misturado. Então, eu só assim, para eu também falar um pouquinho, a psicologia do esporte é uma ciência que já está legitimada há mais de 50 anos, não é a galega, não é porque você foi gamer que você vai se tornar o melhor psicólogo, não é porque o seu filho joga que você vai, aí você é psicólogo, eu vou entrar na área. Não, é um estudo separado, eu acho que é um estudo, é uma necessidade que precisa ser entendida como uma ciência que impacta no desempenho. A psicologia do esporte em alto desempenho, ela impacta no resultado. A psicologia do esporte social é uma outra coisa. Tem várias outras áreas dentro da psicologia do esporte. De alto desempenho, a gente precisa impactar no desempenho. Dentro das limitações dos recursos humanos que a gente tem, que a gente trabalhar. E aí vem essa coisa. Mas eu queria agradecer muito, Dante. Estou te acompanhando, estou curtindo e vibrando. André Fukuda, eu simplesmente vamos fazer uma live só para a gente falar sobre feminologia. Tá bom, chamamos o Bernardo? Vamos chamar o Bernardo? Cara, vamos. Ele tá agora, ele tá na China agora, né? Tá em Xangai. Ele tá na é China, remédio. eu vi, Tá inclusive ele tá lá. correndo na China, né? Ele tá o quê? Eu vi ele correndo, eu vi ele dando uns trotes lá na China, na chuva, né? Tudo mentira, isso, você acredita? Tudo mentira? Eu acho. Tô brincando, Bernardo, eu sei que é verdade, eu sei que você está correndo para trabalhar com jet lag, eu sei disso, mas, vamos chamar. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco o campo, a gente precisa mostrar outras áreas e mostrar outras faces da psicologia do esporte. E eu tenho muito orgulho de vocês, para falar a verdade, e eu tenho certeza que o cenário está bem cercado com vocês dois aí, tá bom? Um beijo grande. Dúvidas, entre nos arrobas aí, gente. Pega aí, dá uma gravada, enche o saco do Dante, que ele já se colocou disponível. O Facada tá aí, ele tem grandes histórias também. Aberto. Vamos lá. Para mim também, conversa. gente, só fica a dica, o meu arroba também está aí. Mas é isso, gente, muito, muito obrigada e vamos terminando por aqui. Agradeço. Boa noite, valeu.